Pessoal, questão 147, segundo dia do Enem. Essa é a prova rosa, né? Essa é a questão de matemática. Vamos tentar entender aí então. Ela diz assim: uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes e que podem ser produzidas é representada pela expressão. Aí você tem as expressões aí, o item A, B, C, D, E. Ah, legal. Então tem aí... Então o que eu tenho? Eu tenho 6 tecidos diferentes e desses 6 eu vou escolher 2, né? Então eu tenho lá, eu posso pensar assim, eu posso pensar lá, eu tenho 2 tecidos diferentes, né? Eu vou pegar 2 tecidos diferentes, então eu tenho 6 possibilidades. Então eu tenho 6 possibilidades, depois eu tenho 5 possibilidades, e isso vai descendo como se fosse uma permutação, né? Porque eu tenho 6 possibilidades, pode ser um ou outro. Aí eu tenho o fatorial de 4, por quê? Porque ele vai dividir por 4, que vai deixar 6 possibilidades e 5 possibilidades. Só que tem um detalhe aí, amados. Essas possibilidades, a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu não posso contar 2 vezes. Vamos supor que eu tenho um tecido vermelho e um verde. Aí eu tenho ou verde e vermelho. Então eu estou contando 2 vezes das combinações em que a ordem não importa. Então eu tenho que dividir, tenho que fazer um fatorial de 2, para quê? Para tirar essa possibilidade de importar a ordem. Então como fica isso? Eu tenho, no resumo, eu tenho um fatorial de 6, que vai ficar um fatorial de 4, né? Que se você expandir, o 4 vai embora. E esse 2 aqui é fração dividido por fração, ele passa para cá, o quê? Multiplicando, né? Então, eu tenho aí para 2 tipos diferentes. Agora, vamos pensar as 15 pedras ornamentais. Isso é a mesma coisa, amados. Eu tenho lá 15 pedras ornamentais e eu vou escolher 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Então, como fica isso? Eu tenho lá os 5 tipos, que vai o quê? As 15 pedras. Então, eu tenho 15 possibilidades, 14 possibilidades, 13 possibilidades, 12 possibilidades, 11 possibilidades e o fatorial de 10, porque ela está descendo. 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12 e parou no 11. O próximo seria o 10, que divide pelo fatorial de 10, que aí vai dar o número de possibilidades. Só que é a mesma coisa que eu vi aqui, amado. Qual é o problema? A ordem não importa. Então eu não posso contar a ordem. Então eu divido por quê? Pelo fatorial de 5. E como vai ficar isso? Esse passa para cá multiplicando, não é verdade? E eu tenho um fatorial de 15. Se você fizer o cálculo aqui, você vai ver que vai ficar a mesma coisa de 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, tá? E essa maneira é para você entender o que acontece aí de fato, beleza? Ou, se você prefere a fórmula, você pode pensar assim, ó, 6 maneiras de se escolher 2 tipos de tecido, né? Eu tenho lá 6 maneiras de escolher 2 tipos de tecido. Fica como 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial, que vai dar 6 fatorial, 2 fatorial e 4 fatorial, né? E aí você pode também fazer, né, ou lá para as 15 pedras ornamentais, né, 15 maneiras de se escolher 5 pedras distintas, né? Então vai ficar 15, fatorial de 5, 15 menos 5, então vai dar fatorial de 15, fatorial de 5, fatorial de 10, né? Então aí são as 2 maneiras, né? Para você entender como isso ocorre, tá bom? E aí como que fica, né? Você tem lá 6 fatorial sobre 2 fatorial e 4 fatorial, que fica vezes 15 fatorial sobre 10 fatorial sobre 5 fatorial, né? Essa aí é a resposta que dá a alternativa aí, que vai dar a alternativa. Bom, pessoal, que dá a alternativa A. Bom, por que não poderia ser a alternativa B, que é tudo parecido, só muda o sinal de multiplicação pelo sinal de mais?
Bom, meus queridos, é que na alternativa, quando você faz lá uma combinação de tecidos, ela pode combinar com todas as outras combinações de pedras ornamentais, né? Uma mais outra, é todas as outras. Assim como a segunda combinação de tecido pode combinar com todas as outras de pedras ornamentais, o que acaba dando aí a multiplicação, tá bom?